Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um conteúdo muito especial para vocês. Vamos desvendar 10 mitos populares sobre a Bíblia que, por muitos anos, têm circulado por aí. Vamos esclarecer o que as Escrituras realmente dizem sobre cada um deles. Então, prepare-se para descobrir a verdade e aprofundar ainda mais seu conhecimento. Primeiro mito: o jejum de Daniel por 21 dias. Esclarecimento importante. Uma ideia equivocada sobre o jejum de Daniel é a crença de que ele passou 21 dias sem comer absolutamente nada. Contudo, ao lermos Daniel 10:3, vemos que o jejum de Daniel foi específico na abstinência de manjar desejável, carne e vinho, mas não é dito que ele se privou completamente de alimentos ou líquidos. A escolha de Daniel foi se abster das iguarias finas e luxuosas da mesa do rei, priorizando uma dieta simples e com o objetivo de demonstrar humildade e arrependimento diante de Deus. O mais relevante no jejum de Daniel não é a intensidade ou a duração do jejum, mas a intenção do seu coração. Ele se dedicou à oração e ao arrependimento, buscando a direção de Deus. Em vez de se concentrar nos detalhes do que ele comeu ou não, o foco está em sua atitude sincera de buscar a Deus. Muitos cristãos tentam aplicar o jejum de Daniel como uma regra rígida para todos, mas isso pode ser problemático. O jejum é uma prática pessoal e deve ser vivido conforme a necessidade e as circunstâncias de cada indivíduo. A essência do jejum bíblico não é o tempo de duração ou a quantidade de comida deixada de consumir, mas a busca por Deus, em oração e humilhação. Jesus, em Mateus 6:16-18, nos ensina que o jejum deve ser uma prática pessoal, feita em segredo, com o propósito de se aproximar de Deus, sem exibições públicas de religiosidade. Assim, o jejum de Daniel não deve ser visto como um modelo inflexível, mas sim como um exemplo de consagração pessoal a Deus, com o foco sempre em um coração voltado para Ele. Segundo mito: o pecado de Adão e Eva foi comer a maçã. Embora a história de Adão e Eva seja muito conhecida, há um equívoco popular em torno do tipo de fruta que eles comeram. A Bíblia nunca menciona especificamente que a fruta proibida era uma maçã. O que o texto de Gênesis relata é que Deus proibiu Adão e Eva de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. O foco aqui está na desobediência a Deus, não no tipo de fruto que foi consumido. O pecado de Adão e Eva não foi simplesmente comer algo, mas desobedecer à ordem direta de Deus. A questão central do pecado no Éden foi a escolha de confiar em sua própria sabedoria e desejo, em vez de obedecer à palavra de Deus. Ao ceder à tentação da serpente, eles violaram a confiança que Deus havia depositado neles. O pecado entrou no mundo não por causa de uma maçã, mas por causa da escolha de rebelar-se contra a autoridade divina. Esse erro de foco no tipo de fruto tem sido uma maneira de simplificar a história, mas a verdade bíblica vai além da fruta. Ela é sobre a queda do homem em desobediência e a consequência disso para toda a humanidade. O pecado original está na desobediência e no afastamento de Deus, o que trouxe a morte e a separação. A redenção, por outro lado, é oferecida em Cristo, que veio para corrigir essa separação e restaurar o relacionamento com Deus. Terceiro mito: a festa de Halloween tem raízes bíblicas. A ideia de que o Halloween tem raízes bíblicas, ou que pode ser considerado uma celebração cristã, é um engano. Na realidade, o Halloween tem origens muito mais profundas na mitologia celta e nas tradições pagãs, particularmente no Festival de Samhain, celebrado na Europa Antiga, que marcava o fim da colheita e a chegada do inverno. O Festival de Samhain era associado à crença de que os espíritos dos mortos poderiam retornar à Terra durante essa época. Com o tempo, essa celebração se misturou com a observância cristã do Dia de Todos os Santos, mas o Halloween, como conhecemos hoje, é uma fusão de crenças e práticas pagãs, como a superstição sobre fantasmas, bruxas e espíritos, que não tem nada a ver com a Bíblia ou com a tradição cristã. A Bíblia, de fato, condena práticas de feitiçaria, necromancia, comunicação com os mortos e a invocação de espíritos,
que são parte fundamental das tradições populares associadas ao Halloween. Deuteronômio 18, 10 a 12. Embora algumas pessoas usem o Halloween de maneira inocente, com fantasias e brincadeiras, a origem e os elementos espirituais dessa celebração não têm fundamento cristão. O cristão deve estar atento para não se envolver em práticas que incentivem a adoração ao oculto ou à superstição, mesmo que isso seja feito de maneira aparentemente inofensiva. Ao invés disso, a Bíblia chama os cristãos a se afastarem de práticas que glorifiquem o mal e a manterem seu foco em Cristo e em sua luz. Efésios 5, 11. Quarto mito. A igreja deve seguir o modelo do Templo de Salomão em sua construção. Muitas vezes, surge a ideia de que a igreja deve seguir o modelo do Templo de Salomão, ou seja, que ela deve ser construída como uma grande e imponente estrutura. No entanto, essa ideia não tem respaldo bíblico no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Templo de Salomão foi uma construção grandiosa e, de fato, representava o lugar da presença de Deus. Mas no Novo Testamento, o conceito de templo é transformado. Jesus, em João 4, 21 a 24, fala à mulher samaritana que a verdadeira adoração não está limitada a um lugar físico, como o Monte Gerizim ou o Templo de Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Jesus declarou que ele é o templo de Deus, e com sua morte e ressurreição, o véu do templo foi rasgado, simbolizando que agora todos têm acesso direto a Deus por meio de Cristo. Além disso, o apóstolo Paulo ensina que o corpo de cada cristão é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19, e que a igreja, como um corpo de crentes, é o templo espiritual, Efésios 2, 19 a 22. A verdadeira adoração acontece no coração de cada crente e na unidade da igreja, não sendo limitada a um edifício ou a uma construção física. Portanto, a ênfase no Novo Testamento é a edificação do templo espiritual, composto por cristãos genuínos, unidos pela fé em Cristo. A igreja pode sim construir um local para se reunir, mas a adoração não depende de luxo ou grandeza arquitetônica, mas da sinceridade de corações que buscam a presença de Deus. Quinto mito. O batismo deve ser por imersão exclusiva. Há um mito popular de que o único método válido de batismo é por imersão total. A palavra batismo vem do grego baptizo, que originalmente significa mergulhar ou submergir, o que explicaria por que muitos defendem a imersão como o único método correto. No entanto, a Bíblia não estabelece um método único e obrigatório para todos os cristãos. O foco do batismo não está na quantidade de água utilizada, mas em seu significado espiritual, a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Em Atos 8, 36 a 38, vemos o batismo do eunuco etíope, onde ele e Filipe desceram à água, mas não há uma descrição detalhada sobre como foi realizado. O mesmo se aplica ao caso do carcereiro de Filipos, que foi batizado em sua casa, em um contexto onde a imersão talvez não fosse prática ou viável. O Novo Testamento enfatiza que o batismo é um símbolo de arrependimento e fé, uma forma de o crente publicamente declarar sua identificação com a morte e ressurreição de Jesus, não um ritual físico rígido que dependa exclusivamente da imersão total. Embora a imersão seja um método claro de representar simbolicamente a morte e ressurreição de Cristo, a Bíblia não proíbe outras formas, como a aspersão, especialmente em casos de limitações físicas ou outras circunstâncias práticas. O mais importante no batismo é o coração do crente e sua fé em Cristo, e não a técnica utilizada. Sexto mito. A ideia de que ajuda-te que o céu te ajudará é bíblica. A frase ajuda-te que o céu te ajudará não é um versículo bíblico e não aparece em nenhum lugar das Escrituras. Embora a Bíblia ensine que os cristãos devem agir com diligência e responsabilidade, como em Provérbios 6, 6 a 8, ela também deixa claro que a verdadeira ajuda vem de Deus. Em Filipenses 4, 13, Paulo diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", indicando que nossa capacidade de agir e ser bem-sucedido vem do Senhor,
não de nossos próprios esforços sozinhos. A ideia de que devemos agir primeiro para que Deus nos ajude se confunde com a verdadeira fé cristã, que envolve agir em confiança e dependência total de Deus. A Bíblia ensina que a fé sem obras é morta, Tiago 2, 26. Mas isso não significa que Deus só nos abençoará depois que tivermos feito todo o esforço humano. A verdade bíblica é que devemos confiar na direção divina enquanto fazemos a nossa parte, e que Deus nos ajuda em todas as circunstâncias, mesmo quando nossa força humana não é suficiente. Sétimo mito. A Bíblia diz que os filhos de pais crentes estão automaticamente salvos. Esse mito baseia-se em uma interpretação errada de passagens como Atos 16, 31, onde Paulo diz ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Porém, o que a passagem realmente ensina é que a salvação para toda a família estava disponível, mas cada membro da casa tinha que ouvir o Evangelho e responder pessoalmente com fé em Cristo. A salvação é pessoal e não se transmite automaticamente de pais para filhos. Cada indivíduo é responsável por sua própria decisão de crer em Cristo e ser salvo. A Bíblia é clara que cada um deve crer e se arrepender para ser salvo. João 3,16. Ter pais cristãos pode fornecer uma base sólida para a fé, mas isso não garante automaticamente a salvação dos filhos. A fé pessoal em Jesus Cristo é essencial. Oitavo mito. Maria viveu 70 ou 80 anos e foi levada ao céu sem morrer. A Bíblia não menciona a idade de Maria, nem fornece detalhes específicos sobre sua morte ou ascensão ao céu. A ideia de que Maria foi levada ao céu sem morrer, conhecida como Assunção de Maria, é uma tradição católica que não está fundamentada nas Escrituras. O Novo Testamento não faz qualquer referência a esse evento, e as passagens sobre a morte de outras figuras como Pedro ou Paulo são mais detalhadas. Embora a Igreja reconheça Maria como a mãe de Jesus e uma mulher extremamente abençoada e fiel, o foco das Escrituras está em Cristo e não nas tradições que surgiram ao longo dos séculos sobre sua vida. A Assunção de Maria, como ensinada pela Igreja Católica, é um dogma que foi formulado muito tempo depois dos textos bíblicos serem escritos, e não tem respaldo explícito nas Escrituras. Nono mito. O diabo era originalmente um anjo bom chamado Lúcifer. O nome Lúcifer é muitas vezes associado ao diabo, mas essa interpretação é baseada em uma compreensão incorreta das Escrituras. A referência a Lúcifer aparece em Isaías 14, 12, onde o profeta descreve a queda do rei da Babilônia, simbolizando seu orgulho e queda. O termo Lúcifer vem do latim Lucifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã, e originalmente se referia ao brilho da estrela que desaparecia ao amanhecer. O texto de Isaías, no entanto, está falando sobre a queda do rei da Babilônia, não de um anjo caído. A associação de Lúcifer com o diabo surgiu mais tarde, influenciada pela interpretação da tradição cristã e pela Vulgata, a versão latina da Bíblia, que viu no texto de Isaías uma metáfora para a queda de Satanás. De fato, o Novo Testamento descreve Satanás como um ser criado bom, mas que se rebelou contra Deus, Ezequiel 28, 12 a 15. Essa rebelião é geralmente associada à soberba e ao orgulho, características atribuídas a Satanás, conforme em passagens como Isaías 14, 13 a 15 e Apocalipse 12, 7 a 9. Em Apocalipse 12, a batalha no céu entre o arcanjo Miguel e seus anjos contra o dragão, Satanás, e seus anjos revela a expulsão de Satanás do céu, não como uma simples queda de um ser bom, mas como resultado de sua rebelião contra Deus. Portanto, a figura de Lúcifer, como associada ao diabo, não é uma expressão bíblica direta, mas uma interpretação que se desenvolveu ao longo do tempo,
fundamentada em uma combinação de passagens das Escrituras. O ponto fundamental permanece o mesmo. O diabo é um ser criado, um anjo que, por sua própria escolha, se rebelou contra Deus, e a sua queda exemplifica a destruição do orgulho e da rebelião contra o Criador. 10º mito: Jesus nunca teve irmãos ou irmãs. Há uma tradição que afirma que Maria, mãe de Jesus, permaneceu virgem durante toda a sua vida, o que implica que Jesus não teria irmãos ou irmãs. Essa crença é defendida por algumas denominações, mas a Bíblia é clara em suas referências a irmãos e irmãs de Jesus. Em Marcos 6:3, os moradores de Nazaré se perguntam: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Além disso, Mateus 13:55-56 faz uma referência semelhante. Essas passagens indicam que Jesus tinha irmãos e irmãs, filhos de Maria e José. A palavra irmão no Novo Testamento pode ser usada de forma ampla, incluindo irmãos de sangue, mas também pode ser usada para se referir a parentes mais distantes. No entanto, o contexto dessas passagens sugere que esses irmãos e irmãs de Jesus eram realmente filhos de Maria e José, e não primos, como algumas tradições tentam sugerir. A questão da virgindade perpétua de Maria, portanto, é uma doutrina que não se encontra explicitamente na Bíblia. A crença de que Maria teve outros filhos após o nascimento de Jesus é respaldada pelas Escrituras e reflete uma visão que não nega a santidade de Maria, mas reconhece que ela teve uma vida normal após o nascimento de Jesus, como qualquer outra mulher casada. Essa questão é relevante porque, embora Maria tenha sido escolhida para ser a mãe de Jesus, não há indicativos de que ela tenha sido isenta das experiências da vida humana. Ela teve uma relação conjugal com José, como qualquer outro casal. Teria filhos após o nascimento de Jesus. Agora que você conhece a verdade por trás desses mitos, lembre-se, é importante conhecer as Escrituras para entender a verdadeira mensagem de Deus. A Bíblia é clara em muitos pontos, e quando buscamos compreender corretamente seus ensinamentos, somos guiados na verdade. Não deixe que interpretações erradas te afastem da verdadeira fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos esclarecedores sobre a Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.